A regra básica da arqueologia é que quanto mais você cavar, mais encontrará. Isso nem sempre é verdade, porque cavar nem sempre é suficiente. Às vezes é preciso escalar, rastejar, esfregar e cavar túneis, mas todo o esforço vale a pena no final, porque contanto que você se esforce e a sorte esteja do seu lado, você pode acabar descobrindo algo incrível, como as descobertas que você está prestes a ver neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas arqueológicas incríveis que vão te impressionar. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Baú com esculturas antropomórficas, México. Um baú de pedra com 15 esculturas antropomórficas e inúmeras conchas e corais, foi descoberto no coração da antiga capital azteca, no Templo Maior da cidade do México. Ao longo dos anos, os arqueólogos desenterraram muitos artefatos no Templo Maior, e a mais recente até agora, foi este baú de pedra. As 15 esculturas antropomórficas em pedra verde foram datadas do reinado de Moctezuma Iluicamina, do ano 1440 a 1469, em meados do século XV. São 14 esculturas antropomórficas masculinas e uma estatueta feminina. Segundo os pesquisadores, as esculturas esculpidas em pedra verde apresentam características do estilo Mescala, das terras altas do norte do estado mexicano de Guerrero, cerca de 320 quilômetros ao sul da cidade do México. Entre essas esculturas, destaca-se uma de 30 centímetros de altura, em contraste com as demais estatuetas de até 3 centímetros de altura. O estilo das figuras, e sua origem no estado de Guerrero, levaram os arqueólogos a especularem que elas chegaram ao Templo Maior após a conquista azteca da região. Moctezuma I foi um líder poderoso da civilização, e além disso, é lembrado por seu foco no desenvolvimento cultural e religioso de Tenochtitlan. Quando os aztecas subjugaram estes povos, as estatuetas já eram relíquias, algumas delas com mais de 1000 anos, e presumivelmente serviam como efígies de culto, das quais os aztecas se apropriaram como despojos de guerra. Os especialistas em restauração de artefatos concluíram que, depois de trazidas para Tenochtitlan, as esculturas passaram por um ritual que as transformou e as incorporou à vida religiosa de Tenochtitlan. Há vestígios de pintura facial que os aztecas acrescentaram às estatuetas, associadas ao deus da chuva, Tlaloc. Todas essas ofertas podem fornecer uma melhor compreensão de como os aztecas viam o Templo Maior. Ainda em 2024 muitas pesquisas vão ser realizadas no local, é provável que em breve ainda mais tesouros vejam a luz do dia novamente. Número 7. Goma de mascar mesolítica, Suécia. Uma recente análise de uma resina encontrada no sítio arqueológico de Huseby na ilha sueca de Orus, revelou que um grupo de jovens da Idade da Pedra possuíam sua própria goma de mascar. Essa resina, mastigada por adolescentes há aproximadamente 9,7 mil anos, forneceu percepções surpreendentes sobre a dieta e a saúde bucal desses antigos habitantes. O material mastigado, conhecido como goma de mascar mesolítica, já havia sido objeto de um estudo anterior que explorava dados genéticos humanos. Agora, a nova análise revela que os jovens mastigaram resina para produzir cola, logo após se alimentarem de truta, veado e avelãs. Os adolescentes faziam parte de um grupo acampado na costa oeste da Escandinávia, ao norte do que hoje é Göteborg. Os cientistas aplicaram ferramentas analíticas computacionais para diferenciar distintos organismos e espécies presentes na goma mastigada. Os dados revelaram um aumento de micróbios associados à periodontite, proporcionando um vislumbre da saúde bucal precária durante o Mesolítico escandinavo. Que os resultados fornecem um instantâneo da vida de um pequeno grupo de caçadores-coletores na costa oeste escandinava. Número 6. Mapa medieval de assassinatos, Inglaterra. Quando você está pensando em visitar uma cidade nas férias, provavelmente você faz uma pesquisa primeiro. Parte disso é porque você quer saber para onde ir quando estiver lá, mas é igualmente importante saber para onde não ir. Se você estava pensando em visitar Londres, na Inglaterra, durante o século XIV, seria útil ver este chamado mapa medieval de assassinatos.
O mapa possui dados registrados por legistas entre os anos 1300 e 1340 e sobrepõe as incidências de mortes violentas nas ruas da cidade, permitindo assim que os visitantes vejam onde estão os pontos críticos de perigo. Além de mostrar o quão perigosas eram algumas ruas de Londres naqueles anos, o informativo também explica as circunstâncias de cada morte. Algumas delas são verdadeiramente bizarras. Um homem foi assassinado por uma multidão violenta, que ficou furiosa com ele, espalhando peles de enguia de sua barraca no mercado pela rua. Estatisticamente falando, o lugar mais perigoso para se visitar é um trecho de estrada entre a igreja de Santa Maria Lau e a Catedral de São Paulo. Acreditamos que o Conselho de Turismo da cidade gostaria que disséssemos que hoje é uma área muito mais segura. Número 5. Tabuinha com escrita grega antiga, Grécia. Uma tábua de argila mostrando a escrita mais antiga conhecida na Europa, foi descoberta em Iclena, Messênia, na Grécia. Esta cidade remonta ao período micênico de 1500 AC a 100 AC. Arqueólogos escavam ativamente este local há 11 anos, e muitas descobertas que trazem evidências da civilização foram encontradas. No entanto, este tablet foi a descoberta mais inesperada. Objetos desta natureza eram feitos de argila, que secava ao sol, tornando-os muito quebradiços e facilmente destruídos. A tabuinha que descobriram, porém, foi jogada em uma lixeira e queimada, queimando assim o barro e deixando-o preservado. A tabuinha estimada em 3.500 anos mede apenas cerca de 1 polegada por 1,5 polegadas, e mostra vários símbolos da linear B, uma escrita grega antiga que consiste em 87 sinais, cada um significando uma sílaba. Parece que os micênicos usaram esta tabuinha para registrar questões econômicas de interesse para os membros do partido no poder. Pelo que os pesquisadores conseguem analisar, a frente do tablet mostra marcações que parecem representar um verbo relacionado à fabricação. A parte de trás deste pequeno tablet mostra uma lista com números e nomes. Embora esta não seja a escrita mais antiga já encontrada, é o exemplo mais antigo de escrita encontrado na Europa. Especialistas esperam que esta descoberta ajude a esclarecer como estes antigos reinos gregos eram governados. Número 4. Livro de linho de Zagreb, Croácia. Quando você está lidando com uma múmia egípcia antiga, às vezes há mais do que apenas a múmia em si. Como exemplo, aqui está o material que uma vez envolveu a múmia de Zagreb, que foi adquirida por um empresário croata em 1848 e doada ao Museu Estatal da Croácia em 1877. Só muito mais tarde alguém percebeu que havia algo um pouco incomum no embrulho da múmia. Esse envoltório é agora conhecido como Liber Linteus, do latim, traduzido como Livro de Linho de Zagreb. É o texto etrusco mais longo e único livro de linho existente, datado do século III AC, tornando indiscutivelmente o livro europeu mais antigo existente. É uma pena que não possamos entender o que diz. Mesmo agora, historiadores e especialistas em línguas não conseguiram decifrar a língua etrusca, então nosso conhecimento é limitado. Embora as palavras e frases que podem ser compreendidas indiquem que o texto é mais provavelmente um calendário ritual. Tanto a múmia como o manuscrito são mantidos em Zagreb, na Croácia, agora numa sala refrigerada do Museu Arqueológico. Número 3. Artefatos enterrados do Bosque, México. Uma recente pesquisa arqueológica, de 2022, revelou a presença dos artefatos mais antigos já descobertos no Vale do México. Enterrados apenas alguns centímetros abaixo do chão do bosque de Chapultepec, esta mina de ouro da arqueologia inclui utensílios, ferramentas e curiosas representações de outras figuras do mundo, em uma antiga camada de cerâmica. Especialistas acreditam que os objetos estavam enterrados há cerca de 3.000 anos. Infelizmente, o fato de tantos milhões de pessoas terem caminhado pelo bosque desde então, é provavelmente a razão pela qual os artefatos estão quebrados em tantos pedaços. No entanto, há exceções a isso. Alguns dos vasos de barro parecem ter sido queimados deliberadamente e depois quebrados. Talvez como parte de um ritual antigo. Há tanto material aqui, que arqueólogos e historiadores começaram a se perguntar se houve um assentamento formal no local há 3.000 anos, mas até agora não foram capazes de identificar os restos de quaisquer estruturas. Agora,
O local é considerado um dos mais antigos do Vale do México. Número 2. Escultura em relevo de falo, Espanha. Uma grande escultura em relevo de um falo, da era romana, foi descoberta por arqueólogos em Nueva Cartea, Córdoba, na Espanha. Essa recente descoberta de 2022 pode ser a maior escultura de falo romana preservada, com mais de meio metro de comprimento. Tais descobertas são relativamente comuns em antigos territórios romanos, já que os romanos viam o falo como o símbolo máximo da força masculina. A escultura fálica foi encontrada na base de um edifício, dentro de um recinto fortificado no sítio arqueológico Euigueron. O local era originalmente um assentamento ibérico, ocupado no século IV AC até 206 AC, quando os romanos conquistaram a região. Os trabalhos de escavação vêm sendo realizados há anos em Euigueron, local que é considerado uma das referências da cultura ibérica na província de Córdoba. Representações fálicas podem ser encontradas entre esculturas romanas, mosaicos, afrescos e pingentes. A antiga cidade romana de Pompeia, por exemplo, está repleta de grafites e esculturas de imagens fálicas. E esta é uma das maiores esculturas do gênero já encontradas na Espanha. Você sabe o que dizem sobre as esculturas de falos? Quanto maior a escultura, mais sorte elas trarão. Número 1. Crisálida de pedra, China. Correndo o risco de afirmar o óbvio, não haveria rota da seda, sem seda. Foi a cultura Yanshao, da China antiga, que primeiro aprendeu como criar bichos da seda para produzir seda crua, há mais de 5.000 anos. A capacidade de fabricar e vender seda transformou sua cultura e, eventualmente, toda a região. Então os bichos da seda devem ter sido extremamente importantes para eles. Isso provavelmente explica por que alguém decidiu fazer este bicho da seda de pedra, há cerca de 5.200 anos. O artefato único foi encontrado na província de Shanxi, no norte da China, em junho de 2022. Datar artefatos de pedra é quase impossível, mas a idade de 5.200 anos foi determinada com base em fragmentos de cerâmica que cercavam o objeto quando ele foi encontrado. É um dos mais de 1.600 artefatos encontrados como parte da mesma escavação, incluindo ferramentas de pedra, jade e mariscos. Não seria exagero descrever o que aconteceu nesta parte do mundo há 5.000 anos, como uma revolução da seda, e esta crisálida é uma prova disso. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas incríveis que vão te impressionar. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!